Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante? Caros irmãos e irmãs aqui presentes no santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham, a partir de suas casas, aqui pela Web TV do santuário, nesse 4º domingo do tempo comum, a gente novamente poderia fazer várias abordagens dessas leituras. Poderíamos, quem sabe, pegar a primeira leitura da profecia de Jeremias, o sentido do caminho de cada um de nós, enquanto batizados e batizadas, o caminho que devemos seguir, o caminho da profecia. Ou então, a partir também da segunda leitura, né, bonita, esse convite que nos é feito de a gente buscar sempre mais o exercício da caridade. E, obviamente, o Evangelho. De forma que eu gostaria de refletir, sim, sobre o Evangelho, mas que nós não percamos de vista o seguinte: para a gente bem entender o contexto desse Evangelho, a gente quer retomar aquilo que foi o Evangelho do domingo passado. É a sequência. Tanto é que a leitura, ao início, os 2 primeiros versículos, eles retomam o final do Evangelho do domingo passado. Quando que Jesus ele inicia a sua atividade pública, ele vai à sinagoga, impelido com a força do Espírito, ele abre o livro e lá anuncia qual é a sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele que me envia. Me envia a fazer o bem, me envia a curar as pessoas. E na sequência, ele diz: hoje se cumpre tudo isso. E a narrativa ela segue dizendo que as pessoas estavam impressionadas com o jeito dele, com as palavras que saíam da boca dele. Estavam entusiasmadas, encantadas, enfim, muitas reações positivas. Mas, em se tratando de Jesus Cristo, e seus ouvintes, sempre tem reações. E a reação ela vem na sequência. Porque à primeira vista a gente pode dizer assim: por que Jesus ele bateu de frente com uma pergunta tão simples? Não é este o filho de José? Por que Jesus rebate, como diz ele,
Ele dá de cajado, nem quem pergunta para ele. Porque no fundo, Jesus sabe a intencionalidade. Por isso que Jesus dá uma resposta dura. A intencionalidade aqui não é no sentido de fortalecer, de valorizar, porque ele é filho de José, porque ele é alguém da Galileia. Pelo contrário, é quase num sentido de esculachar, de ridicularizar. É interessante porque aqui nós temos 3 pontos que eu gostaria de enfatizar nesse evangelho, porque o pano de fundo está aqui. Por que eles ficaram revoltosos com Jesus? Porque no fundo, os ouvintes de Jesus tinham essa concepção de que a mentalidade de que a mensagem da salvação é para o nosso clube, é para o nosso time. Agora Jesus vem querer dizer que 2 pessoas que não são judeus, são exemplos para nós. Vem dizer que Naamã, o sírio, é exemplo para nós. Jesus agora vem aqui dizer que a viúva lá de Sarepta é exemplo para nós. Como Jesus se atreve a dizer isso? Ou então, como que Jesus está querendo dizer que essas pessoas também vão ser salvas? No fundo, aqui há uma intencionalidade da intolerância, de manifestar aqui o fanatismo, o fechamento. No fundo, aqui, os habitantes de Nazaré, a gente poderia dizer assim, eles julgam conhecer Jesus. Julgam conhecê-lo porque viram ele crescer, sabem identificar quem é a família dele, quem são os seus amigos, mas na realidade eles não têm essa capacidade de perceber a profundidade do seu mistério. É um conhecimento superficial que eles têm, teórico, que não leva a uma verdadeira adesão à proposta de Jesus. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque, na realidade, esta é uma situação, acredito que a gente tem essas experiências, que não é totalmente estranha para nós, esse tipo de reação que tem aqui no Evangelho. Porque todos nós lidamos todos os dias com Jesus. Nós, quem sabe, temos a capacidade, podemos ser capazes de falar muito tempo, várias horas, sobre Jesus. Mas a pergunta, e por isso a reação de Jesus, a pergunta no fundo mas a proposta de Jesus, ela tem algum impacto em nós? Essa proposta, ela transforma a nossa vida, a nossa existência? Ou é simplesmente um blá 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 nosso? Esse é o pano de fundo do conflito de Jesus. Porque os ouvintes estavam maravilhados com as coisas bonitas que ele fazia. Mas isso não provocava mudança neles. Porque eles estavam fechados num fanatismo e numa intolerância. Veja, outro ponto que é importante também a gente ter presente aqui no Evangelho. O que os habitantes de Nazaré pedem para Jesus, que ele traz esse presente? Jesus, faz aqui também na terra aquilo que nós escutamos que você fez lá em Cafarnaum. Faz aqui para nós. Ora, que mentalidade é essa que perpassa em Jesus, nos ouvintes de Jesus? Esta atitude, no fundo, é de quem procura Jesus, não para buscar conversão, não para buscar transformação na sua vida, mas, no fundo, o que eles queriam ver em Jesus? Que ele pudesse fazer um espetáculo. Era isso. Eles queriam que Jesus pudesse curar alguém, um cego, um paralítico, e criar nisso um espetáculo, como se fosse um circo montado. Ou então, além disso,
de que Jesus pudesse resolver os seus problemas. Essa é a intencionalidade do primeiro momento do seguimento da multidão. Resolver problemas, ver espetáculo. Jesus está curando um cego, Jesus está curando um de mão seca, Jesus está curando um paralítico. Vamos lá ver o que está acontecendo. É isso que está por detrás. No fundo, a mentalidade é o que supõe a perspectiva de um Deus meio do toma lá da cá, do troca-troca, um Deus comerciante, de quem eles queriam se aproximar, e por que não dizer, nós muitas vezes nos aproximamos inclusive para fazer negócio. A pergunta que no fundo o Evangelho direciona para nós de fato, qual é a concepção que nós temos de Deus? Qual é o Deus da gente? É esse Deus do qual nós esperamos também, como os ouvintes de Jesus, algum espetáculo em favor da gente? Ou de fato o Deus em quem nós acreditamos é esse Deus que em Jesus nos apresenta uma proposta séria de salvação, um caminho sério a ser percorrido, e que é preciso a gente, assim, fazer acontecer na vida da gente cotidianamente, todo momento. E o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção para essa reflexão é juntar o Evangelho com a primeira leitura. A primeira leitura aborda exatamente a profecia de Jeremias, essa reflexão, esse olhar sobre o caminho do profeta. Quem é o profeta? O que faz o profeta? O que o profeta enfrenta? Então, como na primeira leitura de Jeremias, o Evangelho propõe para a gente também da mesma forma o caminho do profeta, o caminho da profecia. E eu quero chamar a atenção aqui o seguinte: o caminho da profecia, o caminho de quem se coloca no seguimento de Jesus, é um caminho onde que nós vamos lidar permanentemente com a incompreensão, como Jesus. Nós vamos lidar permanentemente com a solidão. A gente não vai ser entendido. A gente vai lidar permanentemente com o risco. É o que Jesus sofre aqui no final do Evangelho de hoje. Jesus teve a coragem de falar as coisas, de provocar os ouvintes, e os ouvintes reagiram com o quê? Ficaram furiosos. Levaram Jesus para o monte e queriam largar ele monte abaixo, né? Quer dizer, expulsaram Jesus. Essa é a reação. Quer dizer, quando a gente se coloca no caminho do profeta, da profecia, a gente pode correr risco. Agora, no entanto, um caminho que Deus nos chama a percorrer, na fidelidade à sua palavra. Então, a pergunta que a gente deveria se fazer também à luz dessa primeira leitura, à luz do Evangelho de hoje: será que todos nós temos coragem de seguir esse caminho? Caminho da incompreensão, caminho da solidão, caminho do risco. Enfim, a gente diria dizer assim, que o que os outros falam, as bocas dos outros, as críticas que podem magoar a gente, a solidão, abandono. Será que esses sentimentos, essas experiências, alguma vez nos impediram de cumprir a missão da gente que Deus confiou para nós? Essas são as perguntas que essa liturgia desse final de semana tem que, assim, nos faz, e que devemos levar para as nossas casas para a gente refletir sobre isso. O certo é o seguinte: não percamos novamente o Evangelho do domingo passado. O Evangelho do domingo passado diz assim, quando Jesus chegou lá na sinagoga, o Evangelho diz assim, que a força do Espírito estava com Jesus. E depois, quando ele abre o livro e anuncia qual é a sua missão, ele não começa dizendo assim: bom, eu agora vou para tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo.
antes de dizer qualquer coisa do que ele ia fazer, de curar, de ajudar as pessoas, ele disse o seguinte: é o Espírito do Senhor que nos envia. Então, caros irmãos e irmãs, eu acho que quando a gente reflete sobre o caminho nosso, do seguimento, da fidelidade a Jesus, a fidelidade ao Evangelho, a fidelidade à palavra, a primeira coisa, diferentemente dos seus ouvintes, a gente tem que se permitir deixar que o Espírito atue em nós. Permitir que Ele atue no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. Se a gente não permitir que o Espírito atue em nós, nós vamos também manter essa atitude dos ouvintes de Jesus, do fanatismo, da intolerância. Quem sabe nós vamos querer só ver Jesus como que um milagreiro, um Jesus que vai promover espetáculos, assim por diante, e que não transforma, não provoca transformações na nossa vida. Que Deus nos ajude, que este Evangelho, que toda essa liturgia desse final de semana provoque mudanças em nossas atitudes. Assim seja. Creio em Deus Pai. E em Jesus Cristo, seu único Filho,